Paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Paz do Senhor a todos que estão em casa. Que Deus abençoe o seu lar. Você que trouxe sua Bíblia e quiser acompanhar, Salmo 57. Amém? Salmo 57 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. E à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Amém? Realmente essa palavra vem ao nosso coração nessa noite, que nós temos nos colocado diante de Deus, nos escondido no esconderijo do Altíssimo, como diz aqui, a nossa alma tem confiado no Senhor. Então ele fala assim no início: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque a minha alma confia em Ti. E à sombra das Tuas asas eu tenho me abrigado até que passe as calamidades, até que passe as lutas, até que passe tudo que nós estamos vivendo. E ele diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo. Essa é uma noite de nós clamarmos, porque só dele, porque ele diz aqui, porque ele tudo executa. Deus é quem executa por nós. Nós só precisamos fazer uma coisa: clamar, buscar, não desistir, permanecer firme. E aí ele diz assim: Ele, Deus dos céus, enviará o auxílio. É só nele que nós vamos encontrar auxílio. Não devemos confiar em homens, carros, cavalos, como a palavra do Senhor diz, mas confiar no Deus Altíssimo, que tudo executa por nós, que envia o seu auxílio. E ele coloca assim: e que nos salvará daqueles que têm procurado nos devorar. Quem tem procurado nos devorar? O inimigo das nossas almas, o diabo. E hoje nós estamos vivendo essa pandemia que está tão perto de nós todos os dias. E nós precisamos buscar ao Senhor. E ele continua dizendo ali: Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Deus, ele é misericordioso, ele é amoroso e ele é verdadeiro, ele é real. Ele não nos deixa sozinhos. Ele sempre está ao nosso lado. Quando eu cheguei aqui, eu estava meio preocupada por causa da reunião que tiveram lá em cima e decretaram que fica a critério dos governantes, dos municípios, do estado, decidirem se a porta da igreja abre ou se a porta da igreja fecha. E aí eu estava assim com o meu coração apertado, porque eu não quero fechar a porta da igreja. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos estar aqui levando a palavra. Quantas pessoas estão ali fora que por causa de palavras que estão sendo ditas na televisão ficam angustiados, tristes. E aí o Senhor me traz essa palavra, porque eu não tinha preparado essa palavra. E Deus falou para mim dessa palavra, e eu falei: Senhor, verdadeiramente a minha alma confia em Ti. E o Senhor é que vai mandar o auxílio. E é nessa palavra que eu me aproprio nessa noite. A porta da igreja não vai fechar, porque quem dá a última palavra é o Senhor, não é o homem. Quando nós estamos enfermos, a última palavra é do Senhor, não é a do médico. O médico pode desenganar, mas o Senhor, Ele tem uma palavra para mim e para você, que mesmo em meio à calamidade, Ele é o nosso auxílio. Então nós precisamos nos abrigar nele, confiar mais e mais e mais nele. Então nessa noite, o que nós vamos fazer? Clamar ao Senhor com todo o nosso ser, porque é dele que vai vir o auxílio, é ele que executa todas as coisas. Amém?
Então clame ao Senhor com todas as tuas forças nessa noite. Coloca a sua mão sobre o seu coração, fecha os seus olhos e fala: Senhor, eu confio em Ti, Senhor, e eu me escondo, Senhor, nas Tuas asas nessa noite, porque eu sei que quando tudo isso passar, o Senhor estava à frente, me guardando e me livrando de toda essa calamidade que nós temos vivido, que nós temos ouvido através da mídia, que nós temos vivido dia após dia. O Senhor vai enviar o seu auxílio a nosso respeito. Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma a minha vida e a vida dos meus irmãos, Senhor. Toma também a vida daqueles que estão em casa, Senhor, assistindo, Senhor, esta live, ou que irão assistir ainda, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, entrar, Senhor, com a Tua poderosa unção, Senhor Jesus, na vida deles, ó Pai, quebrando todo o jugo, Senhor, quebrando toda palavra contrária às Suas, Senhor, e que nós possamos nos apossar, Senhor, da palavra do Senhor, porque dela, Senhor, nós temos que ter certeza que não voltará vazia, porque o Senhor é fiel com a Sua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia, Senhor, da Tua igreja, Senhor, tenha misericórdia dos Teus filhos nessa noite, ó Pai. Derrama sobre eles, Senhor, a força necessária, Senhor, para vencer as guerras. Derrama sobre eles, Senhor, a unção, Senhor, necessária para eles vencerem as lutas, para eles passarem os obstáculos, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja ajudando, nos auxiliando em todas as áreas das nossas vidas, ó Pai, porque nós declaramos nessa noite que a última palavra é do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor está enviando o seu auxílio e que o Senhor está enviando a sua misericórdia e a sua verdade reinará sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Paz do Senhor, bem, sejam bem-vindos. Te convido a fechar os seus olhos nessa noite. Abra o seu coração para o Senhor neste lugar. Tu és bem-vindo, Jesus. Nós te amamos, Pai. Declaramos, Senhor, Pai, que precisamos de Ti, Jesus. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio
dos séculos. Poderoso seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Diga ele, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Cante pra mim assim, Pai, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Invisível, mas real, a Ele
invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia, obrigado, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor, neste lugar. Essa noite, Pai, nós queremos render graças a Ti, Senhor. Que o nosso coração seja, meu Deus, meu Pai, voltado, Senhor, à Tua presença. E a Tua glória seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar teu assento, queridos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Sejam bem-vindos a todos os irmãos e irmãs. Aleluias. Quero compartilhar com os queridos rapidamente. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. Amém? Eu quero falar um pouco da eficácia do sacrifício de Jesus. Amém? Eficácia significa que deu certo, significa que valeu a pena. Versículo de número 1 fala assim: tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pôde, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam ao culto. Amém? Olhe para cá rapidamente. Paulo, quando ele leva essa mensagem aos hebreus, aos irmãos, ele está declarando que a maneira antiga, onde que era a maneira da lei, a eficácia do sacrifício de animais, não era o suficiente para que pudesse haver remissão de pecados. Mas eu quero falar um pouco da eficácia do sacrifício de Jesus, para o qual nós estamos aqui hoje, tempo da graça, ao qual Jesus com eficácia se entregou como sacrifício único, de uma vez por todas, por cada um de nós. Amém? Nós estamos vivendo um período muito difícil para a humanidade. Cada país, cada estado, cada região, cada cidade, cada família tem enfrentado lutas adversas de tal maneira que cada um sabe o que está sentindo e como que está sendo pesado, às vezes, carregar uma cruz, carregar
um fardo, mesmo que seja da parte do Senhor. Amém? Eu quero comentar com vocês algo. Deus leva o povo dele cativo, preso, Babilônia. E depois de 70 anos, Deus levanta homens em favor do seu povo, para reedificar, para reconstruir, para se levantar novamente a casa do Senhor, a cidade de Jerusalém, reedificar os muros, reconstruir o templo, ou seja, edificar tudo aquilo que foi destruído durante 70 anos de exílio, 70 anos de escravidão, 70 anos de outros deuses misturados no meio do povo de Deus. Mas preste bem atenção, dentre essas pessoas que foram levadas cativas, haviam homens que não se dobravam. Você observa Daniel, quando Daniel ele estava sendo ameaçado de morte, por não se posicionar da maneira com que Babilônia queria. E o que ele fez? Ele não ficou com medo. Fala para o teu irmão, não fique com medo. Quando o rei decretou que quem não adorasse aquela imagem, aquela estátua, morreria. A estátua de Nabucodonosor. E quando Daniel soube da notícia que ele morreria, ele correu para se ajoelhar e agora sim eu vou orar. Não, ele continuou fazendo o que ele sempre fez. Jejuando, orando, se voltava na sua janela na direção da cidade de onde ele veio e buscava ao Senhor continuamente. Depois havia outros 3 jovens também chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando, mediante ao posicionamento, ao decreto de um rei, que devesse adorar aquela imagem e que não parasse no exato momento para se curvar diante de outros deuses, a ordem era para que morresse. O que esses homens fizeram? Todo mundo parava. Eu acho interessante, eu vi essa semana em Israel, se eu não me engano ontem ou ontem, foi o dia que a nação parou para lembrar memória dos judeus que morreram no Holocausto. E soou-se uma sirene na cidade, e a cidade inteira, tudo o que eles estavam fazendo. Se as pessoas estavam dirigindo o seu carro, elas paravam no meio da estrada, saíam dos seus carros e se posicionavam em pé onde que eles estavam, em silêncio, em memória daqueles que haviam morrido, aqueles que haviam perdido as suas vidas. Não que eles estivessem cultuando, mas que eles estivessem lembrando o que Deus permite que aconteça conosco. E a palavra de Deus diz que diante do Senhor há um memorial de cada um de nós, de tudo aquilo que nós fizemos diante do Senhor, fizemos com o nosso próprio Deus. E a palavra de Deus, ela declara que após 70 anos, Deus levanta Neemias, Deus levanta Esdras para reedificar o muro e o outro para reedificar a casa de Deus, o templo que havia sido destruído. E a primeira coisa que eles encontraram foi oposição. Fala para o teu irmão, oposição. Eles encontraram pessoas que se opuseram à reconstrução, à reedificação da casa de Deus. Abre sua Bíblia. Livro de Neemias, capítulo de número 5. Neemias, capítulo 4. Eu quero ler com você qual foi o posicionamento que Neemias teve diante de Deus, diante para com o povo, diante para com os governadores. Lembrando que Neemias tinha uma ordem, o aval do rei. Versículo de número 1, capítulo 4, versículo de número 1, diz assim: tendo Sambalate ouvindo que nós edificávamos o muro, ardeu-se em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E então falou na presença dos seus irmãos,
e do exército de Samaria e disse: o que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-á isso? Sacrificarão novamente? Darão cabo da sua obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó e de pedra que foram queimadas? Preste bem atenção, eu quero falar nessa noite, liberar sobre a tua vida, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Assim como aconteceu nos dias de... o povo de Deus estava crescendo numerosamente, grandiosamente, que de repente Faraó, o povo escravizado, e começa a pensar: se esse povo se revoltar, nós vamos ter um grande problema. Se esse povo se levantar contra o Egito, eles são em maior número. E o que Faraó determinou? A começar pelo nascimento dos primogênitos, deu ordem para que matasse, porque havia uma profecia de que Deus levantaria um libertador. E hoje nós vivemos coisas no Brasil que são tão semelhantes quanto daquela época. Há uma promessa de Deus sobre a nação brasileira, de um grande derramar do Espírito Santo, um reavivamento para as nações, de que o Brasil será o celeiro de reavivamento para as nações. Olha o que Satanás está fazendo com a igreja. Olha o que Satanás está fazendo com os adoradores. Olha o que Satanás está fazendo com os líderes da igreja. Colocando medo, fechando as portas. É lamentável o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal do nosso país. Inconstitucionalmente eles entregaram as igrejas à mercê de homens que não servem ao Deus que nós servimos. Lamentavelmente eles nos entregaram a sorte, a nossa própria sorte. Fomos entregues a homens mercenários, muitos deles corruptos, muitos deles sem temor de Deus, sem o conhecimento de Deus. E a pergunta que eu te faço é: qual é o posicionamento da igreja nesses dias? Eu não estou aqui querendo trazer uma palavra em benefício meu, não. Eu estou querendo trazer a palavra de Deus em benefício da nação brasileira. E você faz parte disso. Você sabe por quê? Eu faço uma pergunta: se de uma hora para outra, se a partir de semana que vem, por decretos de governadores ou de municípios, de prefeitos, as portas das igrejas fechassem, fisicamente falando, você continuaria sendo igreja? Você continuaria adorando a Deus? Você continuaria fazendo o teu culto semanal na tua casa, o teu culto diário, a tua adoração? Como que você viveria? Não que nós dependamos de uma porta aberta, de uma placa para adorarmos a Deus, mas eu peço uma pergunta para você. Se eu e você hoje estivéssemos sido entregues como muitos dos pioneiros da igreja foram entregues nas covas dos leões para serem mortos, mártires que entregaram a sua vida para que hoje eu e você tivéssemos a oportunidade de adorarmos a Deus, de termos a palavra. Preste bem atenção o que aconteceu aqui. Sanbalate, o inimigo do povo de Deus, levanta e vê que o rei libertou os escravos agora, e agora eles vão se levantar das cinzas, eles vão se levantar do pó e se tornar novamente uma grande nação. Um homem endemoniado faz um motim, começa a falar mal daquele povo,
e dizer: não, nós vamos impedir, nós vamos destruir, nós vamos nos levantar. Versículo 5: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o muro como uma pedra. Preste bem atenção. A raposa significa algo que vem e rouba sorrateiramente. Eu faço uma pergunta para vocês. Onde que estão os cristãos no governo? Ah, pastor, a igreja não tem nada a ver com política. Não tem mesmo. Mas o governo, ele é de Deus. Se o ímpio governa sobre a nossa nação, se o ímpio está ditando as leis e as regras, e você está padecendo como pai de família, como uma mãe que tem que sustentar os seus filhos, ou como um empresário que está perdendo tudo o que levaram-se anos e anos construindo, qual é o teu posicionamento? Quando Neemias recebeu essa notícia, ele poderia ter dado uma pausa. Não, vamos parar um pouquinho, vamos acalmar, vamos deixar os ânimos se acalmar. Não. Fala para o teu irmão: você precisa orar. O povo de Deus começou aqui a orar e a trabalhar. Eles trabalhavam e oravam. Quando alguém precisava descansar, eles faziam escalas, eles não paravam nem de dia nem de noite. Eles oravam e trabalhavam. Enquanto uns trabalhavam, outros estavam vigiando. Eles oravam e trabalhavam. Oravam e trabalhavam. Oravam e trabalhavam. Para que nós venhamos edificar a nossa casa, edificar a nossa vida, se requer muito esforço e oração. Ninguém da noite para o dia é edificado. Não se constrói algo tão rapidamente. Sem, olha o que Jesus disse: ninguém constrói uma casa sem antes sentar, planejar, calcular os gastos, para que no meio da obra se pare por falta de recursos, por exemplo, ou que no meio da obra tem que parar porque não planejou corretamente, fez errado. E ele ainda diz: olha, não, ninguém vai construir uma casa em cima da areia. Precisa sentar e avaliar e estudar. Precisa pensar qual é a postura, o que eu devo fazer. Fala para o teu irmão: você precisa aprender o que você deve fazer, como agir, como se posicionar. Sabe, queridos, você precisa se posicionar, e a primeira posição que você tem que ter é não temer o homem. Não devemos temer o homem. Há um texto na Bíblia que diz assim: se tu te mostrares fraco no dia da tua angústia, no dia da tua peleja, quão grande será a tua ruína. Se no dia da adversidade, a tua vida, os lugares onde há fragilidade na tua vida, você não reforçar ali, no dia da guerra, da luta, com certeza, é por ali que Satanás vai entrar. E para que o templo fosse reedificado, para que a casa de Deus fosse reedificada, primeiro precisava reedificar os muros, porque pelas brechas dos muros, os inimigos entrariam dentro da cidade novamente. E no primeiro dia, imagine você, quando eles começaram a trabalhar, e no primeiro dia os inimigos de Israel descobrem, 70 anos depois, que o povo hebreu agora vai se levantar novamente, vão adorar a Deus, vão sacrificar ao Senhor. Versículo 4, olha o posicionamento de Neemias. Ele começou a orar e dizendo: ouve, ó nosso Deus,
pois estamos sendo o quê? Desprezados. Caia o seu próprio opróbrio ou a sua vergonha sobre a cabeça deles, e faze com que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocam a ira na presença dos que edificam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade da altura, porque o povo tinha o quê? Ânimo para trabalhar. Pare e preste bem atenção. O que Jesus declara? Ele fala acerca da sua ausência, mas o Espírito Santo estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele diz assim: tenha bom ânimo, porque eu venci. Vontade, fala para o teu irmão, vontade de orar, de trabalhar, vontade de edificar, de construir um lugar para Deus na tua vida, vontade de construir e edificar um lugar onde que Deus possa vir sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre as tuas finanças. Eu faço uma pergunta para você: aquele que está firmado na rocha, ele anda em crise financeira, psicológica, familiar? Sim ou não? É claro que não, porque estamos vivendo tempos difíceis, tempos ruins. Mas se não estivermos edificados nessa rocha, se nós não estivermos preparados, quão grande será a nossa destruição? Quarta-feira, quando eu retornava do culto de Farroupilha, o Senhor começou a falar ao meu coração algumas coisas, e Deus me deu esse texto de Hebreus capítulo 10, sobre a eficácia. Fala para o teu irmão novamente: eficácia. O sacrifício de Jesus. Olha o que Jesus declara para Pedro: Pedro, sobre a minha igreja edificarei uma rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu falei: Jesus, essa palavra é para mim, não é para a ovelha. Eu sei, mas preste bem atenção. Você é uma igreja onde você estiver reunido no nome do Senhor, sim ou não? Então a tua casa é uma igreja, a tua família é uma igreja, o teu lar precisa ser uma igreja, a tua vida, teu corpo espiritual é uma igreja. E sobre esta rocha, esta igreja que está edificada na rocha, não vai prevalecer o inferno. Amém? As coisas parecem que estão indo de mal a pior. Meu líder hoje, nosso líder aqui da convenção, conversando comigo, perguntou: e aí, como é que vai ficar as coisas aí? Eu falei: não sei, meu irmão, se tiver que fechar, é Deus que fecha a porta, e ninguém abre. E se Ele abre a porta, ninguém fecha. Jesus, a princípio, não me disse que a igreja ia fechar. Aí Ele: amém. É muito fácil às vezes as pessoas falar e perguntar isso pra gente quando tem igreja própria, tempo próprio, né, meu irmão? Mas quando você depende do aluguel, é complicado. E eu me pergunto: quantas eles fecharão? E eu pergunto novamente: é o homem que está fechando? Ou é Deus? É o próprio Deus. Porque se foi Ele que abriu, é só Ele que fecha. Mas se não foi Ele que abriu, o homem vai fechar. Amém ou não amém? Quando nós recebemos a péssima notícia, qual é o nosso posicionamento? Vamos continuar trabalhando. Fala para o teu irmão: vamos continuar trabalhando, vamos continuar orando, vamos continuar nos alegrando em Deus, porque não dependemos do homem para adorarmos a Deus. Nós não dependemos de lei nenhuma para adorar a Deus. Nós não dependemos de lugar nenhum. Nós não dependemos de um horário específico para adorar a Deus. Nós lemos no início que
a lei é a sombra de coisas futuras. Hebreus 10, versículo 1. E aqui o povo estava preocupado de edificar algo físico. Mas quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, ele transformou, ele declara assim que não ficará pedra sobre pedra, em que o templo não haveria de ser sido destruído, mas ele levantaria uma nova igreja, um novo templo. E eu e você somos sacerdotes desse templo. Nós somos templo do Espírito. E Deus habita em nós. Se for para fechar as portas, aleluia. Fala para o teu irmão assim, aleluia. E Jesus salve o coro do pastor. Aleluias, amém? A pergunta que eu faço: se as portas fecharem, não por falta de dinheiro, mas porque existem homens que se levantam contra a casa de Deus, contra o povo de Deus, contra a tua vida, você que está aqui dentro, você que está aí assistindo essa live, qual é o seu posicionamento? Até quando nós vamos olhar para a televisão e para as notícias e vamos cada vez mais ficarmos tristes? Porque Jesus diz em Lucas 23 que as coisas nos últimos dias iam melhorar. Quem dirá então para a igreja, a casa do Senhor? Nós seremos perseguidos de todas as nações. Olha o que está acontecendo, iniciando já no Brasil, onde que a última instância da justiça brasileira nos entrega homens que não temem a Deus. Mas aí eu falo uma pergunta para você: estes homens que estão no governo te representam? É eles que morreram numa cruz por você? Foi eles que perdoaram os seus pecados, derramaram o seu sangue numa cruz para que você fosse liberto, para que você fosse curado? Não. Não. Eu ouvi um pastor dizendo num áudio, dizendo bem assim, que toda lei, toda constituição de um país, ela é garantida por meio de força e violência. Para que a constituição do nosso país seja garantida, precisa ter um exército que vai pegar em arma e vai fazer cumprir a lei. Sim ou não? E quais são as nossas armas? Elas são poderosas em Deus. A oração, o jejum, a oração de ataque, a adoração como arma de defesa. Mas queridos, olha quanto tempo, né, pastor? Quanto tempo Deus vem falando sobre posicionamento, desde antes da pandemia. Muitos de nós não sabíamos lá há mais de um ano, em janeiro do ano passado, não imaginávamos o que estaríamos vivendo aqui hoje. Quem sabe, talvez quando se iniciou isso ano passado, eu imaginei que seria como teve aquela crise na época da H1N1. Foi rápido o negócio, mas agora vem Deus e permite algo para fazer com que você se posicione. Porque Deus, olha só, preste bem atenção, o Brasil, bate no seu peito, fala assim comigo: o Brasil é a menina dos olhos de Deus. O que Deus está fazendo, queridos? Ele não quer castigar, Ele não quer nos ferir, Ele quer que nós nos levantemos para essa última hora. Ele quer que nós nos posicionamos. Todo homem, toda mulher, todo guerreiro e guerreira de Deus, ele tem que estar posicionado, como diz lá no livro de Timóteo, como quem manuseia bem a palavra, como quem sabe, quem conhece o seu próprio Deus, como aquele que se apresenta diante do Senhor dos exércitos. Deus pega e fala para
Deus pega e fala para um homem que estava lavrando numa plantação escondida, porque os filisteus haviam cercado eles de todos os lados. E aparece o anjo diante dele e fala bem assim: varão valoroso, forte diante do Senhor. E ele se levanta da moita e fala assim: e eu com isso? Traduzindo para a linguagem de hoje. E eu com isso? Se Deus pensa tudo isso de mim, por que ele meus inimigos? Eu tenho que trabalhar escondido. Olha o que Gideão fala para o anjo: eu tenho que trabalhar escondido, porque se os filisteus me pegam aqui, eles E o anjo novamente exalta e fala, e tudo aquilo que os céus olham para aquele homem e diz o que ele é diante de Deus: varão valoroso e forte diante do Senhor. Ele pôs a prova. Deus falou para ele: se levanta, porque eu vou te usar para libertar o meu povo. Ele pôs a prova: Senhor, se então realmente o Senhor está comigo, agora o Senhor molha. Pegou um bolinho de lã e botou lá no orvalho. Se amanhecer molhado, o Senhor está comigo. Amanheceu, eu estava molhadinho. Não, agora seca. Não, agora molha. Agora seca. Agora molha. E ficou aquele jogo para lá e para cá. Sabe, tem muitas coisas quando Deus te chama para a peleja, você fica relutando. Não, Senhor, não é agora, não é momento. Por que o Senhor não fez isso com a gente daqui a 5, 10 anos? Talvez eu estaria melhor financeiramente ou ministerialmente. Daria tempo para que eu jejuasse mais, para que eu conhecesse mais a Bíblia. Talvez daria tempo para que eu pudesse ir mais aos montes, para que eu pudesse ir mais à igreja, para que eu pudesse mais cantar ou tocar na igreja. Não, aí Deus pega você de supetão, como está escrito lá sobre a igreja de Sardes: verei sobre ti como um ladrão, não saberás a hora. Ninguém está preparado para quando um ladrão entrar dentro da sua casa. Ninguém fica a noite toda acordado, escondido dentro de casa, esperando que alguém venha lá para arrombar a porta da casa. Não é verdade? Aí Deus pega e faz isso com Gideão. Gideão fica naquele joguinho: não, Senhor, e mole e seca, e mole e seca. Aí o que acontece? Deus pega e fala para ele: olha, começa a reunir o povo. E aí Gideão levantou mais ou menos 44 mil homens. E quando Deus fala para Gideão: Gideão, tem gente demais. Gideão argumenta: Senhor, é 350 mil homens que estão diante de nós para nós guerrearmos. Nós temos 44 mil, como assim? Tem muita gente. Deus começa a filtrar e fala assim: Gideão, diga para os medrosos ir embora, ir para casa. Diz para aquele que tem medo e ficar dentro de casa. Diz para aquele que é, perdão da palavra, diz para aquele que é cagão, que tem medo de um ruídozinho, fica em casa. E aí Gideão pega e fala: ó, quem tem medo, quem está doente, que não quer perder nada, vai para casa. Aí Gideão pensa: ó, agora vai ficar um negócio bom. Quando de repente Deus fala para ele: Gideão, manda agora esse povo, esse exército que ficou contigo, para descer no rio para tomar água. Eu vou ainda filtrar. Aquele que tomar água que nem um cachorro, se jogar no chão e ficar lambendo a água, esse tu pode mandar embora. Mas aquele que segurar a espada, olhando para os montes, a movimentação do inimigo, e que enquanto que estamos vigiando, olha só o que ele está dizendo: enquanto que ele está vigiando, ele está se alimentando, ele está saciando a sua sede. Traz a água à sua boca. Esse você leva no meio da peleja, porque eu serei contigo. Sobraram 300 homens. Faz a conta comigo: 350 mil dividido por 300. Não eram os 300 de Esparta não, tá? Eram os 300 de Gideão. Faz a conta. Dá muito, né? Depois você calcula aí. Quantos homens cada soldado deveria matar? Final da história:
Deus entrou na peleja por aquele povo. 350.000 homens não foram o suficiente para destruir o exército de Deus. Não é o STF que vai fechar as portas da igreja. Não é o Senado. Não é a Câmara dos Deputados. Não é o Executivo. Mas se o Senhor fechar a porta, amém ou não amém? Qual é o teu posicionamento hoje? Você está com medo? Nós entendemos. Fique em casa. Descanse. Se você não está preparado, pastor, não estou preparado para isso. Eu sei que eu vou cair de paraquedas sem saber manusear as armas que Deus deu. Volta para casa. Mas se você está forjado no fogo, se você está preparado, levanta a tua espada, abra a tua boca, ore, profetize, jejue. E nós vamos encerrar. Versículo 19 do livro de Hebreus, capítulo 10. Portanto, então, meus irmãos, temos que ter ousadia para entrar num lugar que não é para qualquer um. Este lugar chama-se Santo dos Santos. É o lugar onde que Deus habita. Não é para qualquer um. Tem gente que vem no culto, fica no átrio. Tem gente que vem no culto e até chega no santo lugar. Mas o Santo dos Santos não é para qualquer um. Não é porque não pode entrar, não. É porque não tem anseio, não tem fome, não tem conhecimento, não tem o desejo de ir um nível além, de estar num lugar mais alto em Deus. Porque Ele fez um novo e vivo caminho e nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, que morreu na cruz por nós. É por isso que nós, uma vez por mês, nós ceamos. É por isso que nós fizemos memória do Senhor, porque Ele se entregou e o sacrifício dele foi eficaz, foi o suficiente para que os meus pecados fossem perdoados, lavados, redimidos, para que eu te fosse curado, para que eu e você fôssemos libertos, para que eu e você fôssemos livres em Deus para adorá-lo. Amém? Se coloca de pé. Dentro deste mesmo contexto, eu quero te encorajar, queridos, nessa noite. Essa foi a palavra que Deus me deu essa semana. Eu quero encorajar você. Não estou dizendo para que você faça loucuras por emoção. Fala para o teu irmão, não faça nada por emoção. Vai orar primeiro. Vai orar primeiro. Mas nesta noite eu quero te encorajar. Leia por favor em casa o capítulo 10 do livro de Hebreus, para você entender. Mas como Paulo declara no versículo 25 assim, ó. Versículo 24 ele diz: consideramos então, meus irmãos, uns aos outros para nos estimularmos no amor e nas boas obras. Trabalho, fala comigo de novo, trabalho e oração. Versículo 25 diz assim: não deixando de congregar. Fala para o teu irmão, não deixe de congregar. Não deixe de vir para a igreja. Não deixe de ser igreja. Não abandone a tua fé. Não venha apostatar a tua fé. Sabe por quê? Existem coisas, olha como é que Satanás é sorrateiro, como nós falamos antes da raposa. Existem bênçãos de Deus que só acontecem no culto. A Bíblia diz, onde tiver um ou mais reunidos ali, o Senhor se faz presente. Número 2, ele diz que é onde há comunhão dos irmãos, ali o Senhor ordena a bênção. Fala para o teu irmão, não deixe de congregar. O que é congregar, pastor? Reunir. É óbvio que nós temos que dar a César o que é de César. Nós vamos respeitar as leis dos homens, mas nós devemos dar a Deus o que é de Deus, mesmo que ainda não esteja à prova a nossa vida.
não deixando de congregar como é o costume de alguns, mas admoestando uns aos outros, tanto mais quando vedes que aquele dia vai se aproximando. Ele está declarando que o fim está próximo. E eu acho que o melhor lugar, eu não acredito que Jesus vai voltar durante um culto, viu? Durante uma reunião como essa. Talvez algumas pessoas acreditem. Tem gente que acredita que a Bíblia dá alguns sinais que Jesus vai voltar quando alguém estiver dormindo. Um vai ser levado, o outro vai ficar. O outro vai estar trabalhando no campo, um vai ser levado, o outro vai ficar. Lá ele não diz que Jesus vai voltar no culto, vai ficar só o baterista tocando, o pastor pregando, algumas ovelhas vão subir para o céu. Não. A Bíblia só diz que só vai subir para o céu aquele que perseverar. Sabe, queridos, os céus é para quem é perseverante, é para aquele que é insistente, não só corajoso, mas que tem confiança no Deus que serve. Pastor, eu não vim aqui hoje para ouvir uma mensagem dessa, eu vim aqui ouvir para uma mensagem que confortasse a minha alma, porque eu estou cheio de problemas, cheio de dívidas. Quem não está? Cheio de problemas financeiros, familiares, emocionais. Mas preste bem atenção numa coisa: Deus está liberando uma sentença sobre o Brasil, porque no versículo 35 está escrito lá assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus vai colocar a mão naquele lugar, naqueles três poderes. Não é homem nenhum que vai lá na porta fazer bagunça, baderna, como vocês veem de vez em quando. Não, é o próprio Deus que vai descer e vai fazer. Mas precisa ter uma igreja orando, intercedendo, se posicionando diante de Deus. As tuas armas, a tua oração, fala para o teu irmão, a tua oração é poderosa. A tua oração, ela é poderosa. A tua adoração, ela é poderosa. Ela é arma de defesa, ela é arma de ataque. Você tem que aprender a se defender e você tem que aprender a atacar. Tem gente que só se defende, mas não tem ninguém que ataca. Você tem que aprender a profetizar. Pastor, eu não sou profeta, mas a Bíblia diz que a nossa língua, ela tem o poder de trazer a bênção ou a maldição. Então vamos profetizar. Porque ninguém profetiza se não for, ninguém fala de Deus ou profetiza se não for segundo a direção do Espírito. Amém? Profetize dentro da tua casa. Chega lá nas tuas dispensas, levanta as tuas mãos e ora e profetiza. Levanta as tuas mãos lá no seu local de trabalho e profetiza. Levanta as tuas mãos na igreja e profetiza. Suba nos altos montes e profetize sobre a tua cidade. Profetize sobre a tua nação. Mas não fique com medo de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Preste bem atenção, enquanto muitos de nós às vezes estamos com medo. A Bíblia diz que houve homens que passaram pela história, homens de Deus, os anjos, queriam fazer esta obra que nós vamos fazer na terra. Profetas, apóstolos queriam viver aquilo que nós estamos vivendo hoje. Parece ser loucura, não parece? Mas a Bíblia diz que isso Deus guardou para aqueles que Ele ama para os últimos dias. E é uma geração que vai experimentar o de sobremaneira, de uma maneira intensa. Porque eu creio, as palavras e as promessas de Deus, elas não voltam vazias. Elas cumprem o propósito ao qual o Senhor liberou. E Deus está liberando sentenças sobre o Brasil, mas está chamando a sua igreja para um posicionamento. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu quero chamar aqui à frente pastor Biratã para levar essa oração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Levante as tuas mãos para os céus, igreja. Vamos orar pela nossa nação. Meu Deus, nós confessamos diante de Deus os nossos pecados, nossas iniquidades.
Te pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Perdoa o pecado do altar. Em nome de Jesus, perdoa o pecado da igreja. Em nome de Jesus, perdoa o pecado do povo brasileiro. E salva esta nação, Senhor. Levanta-te do trono da tua glória e entra com providência divina. Nós estamos levantando as mãos no santuário do nosso Deus, e clamando ao Senhor que ordene os seus anjos. Em nome de Jesus, entra com o teu agir. Salva o nosso estado, salva ó Pai. Nós entregamos em tuas mãos os malignos, ó Deus, em nome de Jesus. Guarda-nos, ó Deus, pelo sangue de Jesus. Guarda a nossa casa. Em nome de Jesus, guarda os nossos filhos. Em nome de Jesus, guarda-nos, guarda os nossos bens, ó Deus, pelo poder do sangue do Cordeiro. Envia a tua salvação, Senhor, e entra com providência divina. No nome do Senhor Jesus. Não feche a porta que o Senhor abriu para o seu servo. Não feche a porta que o Senhor abriu para a sua serva. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, salva-nos por misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos.